cançãonovaplay.com. Assine já! Bom dia, uma ótima manhã para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. É sempre uma grande alegria chegar até você, até a sua casa, pedindo licença, né? Fazendo juntos uma manhã alegre, bem viva, com a graça de Deus. Gente, hoje vamos falar sobre algo muito importante. Nós estamos vivendo o mês de outubro, mês das missões. Nós já falamos aqui, né? No dia 1º de outubro foi dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, a padroeira das missões. Uma santa que viveu no Carmelo os poucos anos da sua vida e a padroeira das missões. Porque dali ela percorria o mundo inteiro nas suas orações, na sua intercessão por tantos missionários que davam sua vida em terras de missão. Então nós vamos estar falando sobre isso, porque todos nós, onde nós estamos, precisamos ser missionários. E já quero perguntar a você aí na sua casa, você é um missionário? Você tem sido um missionário? Partilhe conosco nas nossas redes sociais, no @manhãviva e também facebook.com/manhãviva, para falar comigo sobre este tema. Padre Wagner Calegari, bem-vindo, padre. Muito obrigado. Bom O padre dia a todos. Wagner, ele é vigário episcopal para ação missionária nas vilas e favelas da Arquidiocese de Belo Horizonte. Bem-vindo, padre, mais uma vez. A Margarete Silveira, que é coordenadora do Grupo de Infância e Adolescência Missionária, também aqui da nossa Arquidiocese. Bem-vinda, Margarete. Obrigada, bom dia. E também Léo Rabelo, da Banda Dominus. Bem-vindo, Léo, mais uma vez no Manhã Viva. Já fazia tempo que você não aparecia aqui, né, Léo? Eu estava com saudades, né? Saudades de cantar e de cozinhar aqui com vocês. Isso mesmo, vai partilhar um pouco da sua vida missionária, né, Léo? Com certeza. De bastante tempo, né? Há muitos anos, a nossa vida é a missão, né? Graças a Deus. E o Léo também vai estar na cozinha hoje, viu, gente? Ele vai nos ensinar a fazer um pão de queijo de frigideira. Olha que delícia, bem mineiro, hein? Ah, é pão de queijo, né, gente? Mineiro. Não vamos esquecer, né? Mas vamos chegar aqui, junto aos meus convidados. Já quero perguntar, Padre Wagner, por que um mês dedicado às missões? Esse mês ele surge para reavivar na consciência da igreja, logo quando ele foi lançado, a consciência de que a igreja ela é missionária. Todo cristão, ele é intrinsecamente ao seu ser, como filho de Deus, missionário, porque ele participa da vida de Jesus Cristo. E nós temos um itinerário muito bem exposto em Lucas e Atos dos Apóstolos que revela essa essência. Então, no mês de outubro, com esses ícones que temos, Francisco de Assis, Santa Teresinha do Menino Jesus, hoje, Santo Antônio Maria Claret, tantos santos que assumiram no seu tempo e, da sua maneira, no seu contexto, o Evangelho anunciando-o a todas as pessoas. Com certeza. E como compreender, né? Cada cristão, como o senhor falou, tem a sua missão. E como compreender esta missão? Bom, eu gosto muito de uma fala de Dom Helder Câmara, que ele dizia o seguinte: missão é partir. Deus parte de si mesmo para o encontro da humanidade em seu Filho Jesus Cristo. Seu Filho Jesus Cristo parte ao encontro de todas as pessoas, tentando alcançá-las na profundidade. Nós temos que sair de nós mesmos e encontrar a terra que é mais inexplorada possível, que é o coração dos outros, e ali semear o Evangelho. Como fazer isso? Cada um na sua vocação, na sua profissão, naquilo que faz, do pequeno ao mais complexo. Tudo fazer por causa de Cristo com o objetivo. Aqui eu tenho que deixar a marca de Cristo. Todos nós temos um chamado, né? Isso. E também é importante também, né, padre, a pessoa fazer também se você está numa fase de discernimento vocacional, né, buscar uma ajuda com o sacerdote também, né, para, às vezes, não só ali no seu dia a dia, mas você é chamado a uma vocação maior, a ser realmente pertencer a uma congregação, ser um sacerdote, ser uma religiosa, né? Quem sabe? O ponto central e o vértice de tudo isso é compreender-se como filho de Deus, saber que a minha vocação é não só
cuidar da vida, promover a vida, mas fazer com que a vida exploda onde eu passar. Então, eu devo fazer isso como padre, percebo isso como padre. A Margarete, cuidando de seu comércio na infância missionária, o Leonardo, na sua vida de missão, de evangelização pela música, de cultura, de estudos. Você na televisão. Cada um tem a sua vocação, que é anunciar Jesus Cristo. Como faremos isso? Esse discernimento é bom ser feito com uma pessoa que já tem uma certa experiência, para nós não confundirmos o chamado de Deus com a nossa própria vontade. É verdade. Ô, Léo, como que você descobriu a sua missão de evangelizar através da música? Muitos anos atrás, a gente vem de uma família toda musical, né? Então eu comecei a fazer aulas de piano, aula de música, e ali eu descobri a paixão pela música. Então, na minha adolescência, não conhecia a infância e a adolescência missionária, que se tivesse, quem sabe, não tinha entrado, né? Porque eu com 13 para 14 anos, então, comecei a tocar minha guitarra ali com 11 anos de idade. Então, apaixonado por música, a gente começou a participar de movimentos. Ali a minha mãe me chamou para participar de um grupo de oração que ela já tinha participado, estava gostando. A gente viu que eu fui na curiosidade, sem conhecer. E aí, quando eu percebi, eu já estava envolvido e gostei muito daquilo. Falei, bom, o que eu sei fazer é cantar, então eu vou começar a cantar também aqui dentro da igreja, da missa e dos grupos de oração. Então, eu comecei a minha missão ali, ajudando na missa, ajudando no grupo de oração. Eu não cheguei um dia e disse assim, olha, então a partir de agora eu vou formar uma banda, vou viajar pelo Brasil. Não, isso foi gradativo. Eu vejo que muitas pessoas hoje, eu quero montar uma banda, quero sair, quero evangelizar. E o padre falou, tem que discernir o seu chamado. Sim. É esse o seu chamado? Por mais que você seja músico e artista, vai ser por aí, porque Deus tem que colocar a mão e fazer o chamamento, né? E fazer essa vocação, que somos chamados a evangelizar também através da música. E aí, a partir dali, eu comecei a entender e, aos pouquinhos, a gente foi profissionalizando aqui. Aí, um outro grupo de oração de uma outra comunidade chamou, falei, opa, então não é só aqui na minha comunidade, é em outra. Depois, numa outra cidade, vou dar um abraço pro pessoal de Caeté, aqui do lado, na Grande BH, a primeira viagem que eu fiz na vida com a Dominus, falei, nós vamos viajar para evangelizar em Caeté. Tipo, 40 quilômetros, 50 quilômetros daqui. E aquilo ficou muito marcado. Foi a primeira vez que eu saí de Belo Horizonte para poder cantar em uma outra cidade. Ali eu me senti um missionário. Saindo da sua terra para ir para outro lugar. E hoje a gente viaja o Brasil e o mundo, né, levando a palavra de Deus. Então foi um chamado, muito importante deixar claro isso, que veio com o crescimento e a nossa maturidade. Eu não tinha maturidade naquela época, nem intelectual, nem espiritual. Mas ela foi vindo e Deus foi moldando e a gente chegou onde chegou, graças a isso. Começou como todas as obras de Deus, né? Começa pequeno. Devagarinho, no tempo de Deus, Fazendo uma viagem até Caeté, que para vocês era uma grande viagem. Você nem imaginava onde você ia chegar hoje, né, Léo? Olha só. Ô, padre, como que é feito esse trabalho nas favelas, nas vilas, que o senhor está à frente? O trabalho nas vilas e favelas, ele é um trabalho que começa ainda pequeno. Nós temos uma população que reside em vilas e favelas dentro de Belo Horizonte, de toda a Arquidiocese de Belo Horizonte, num número aproximado de 510 mil pessoas. Nossa. Isso corresponde a 10% da população de toda a Arquidiocese de Belo Horizonte, os seus 28 municípios. São 288 vilas e favelas, 179 sem a nossa presença, até agora que temos as informações, com os dados que temos. Então, a primeira coisa é descobrir essa realidade, que é diversa, tentar entrelaçar um tecido de experiências para criar um horizonte comum para toda a arquidiocese, que é extremamente variado, porque você tem, só para esclarecer, o nome correto para as vilas e favelas seria aglomerado subnormal, que é caracterizado simplesmente por pessoas que não têm a propriedade do lugar. Com o tempo, isso pode ser chamado de ocupação, a princípio ocupação, depois desenvolve-se para uma vila e favela. Em Belo Horizonte nós temos essa realidade, mas vila e favela pode ser chamado de alagado, palafita, comunidade, morro e por aí vai. Em Belo Horizonte, nós estamos no período de articulação de todas essas forças, tanto com as forças missionárias já existentes, como as comunidades, para que tenhamos um horizonte comum de gerar comunidade,
acompanhar a comunidade e que essa comunidade seja um lugar onde se proclama a palavra, se vive a Eucaristia e se viva a caridade. Nossa, que bonito, hein, padre? Que desafio, hein? Pouca coisa. Ô, Margarete, como que é o seu trabalho, né, na infância e adolescência missionária, que também está ligado com o trabalho do Padre Wagner, né? Sim, esse ano nós começamos firme, né, junto lá no Comide, com o vicariato. E a infância missionária desenvolve um trabalho muito bonito, porque ele dá poder para a criança, ela saber o que ela veio fazer no mundo, né? Então, a criança, ela se sente, como que a gente se fala assim, ela se sente atuante, né? Eu sou missionário. Se o missionário, desde que é batizado, desde que é cristão, ele é missionário, a criança tem que se sentir assim, né? E a infância missionária, ela dá essa consciência para a criança. A própria criança evangeliza outras crianças, ajuda outras crianças e ajuda outras pessoas no mundo, né? Ela tem uma consciência da casa, da família, o que ela tem que viver no meio da família, na escola, na comunidade. Dá um sentido para elas também, né? Isso, a pertença dela, né? Na igreja, no meio que ela vive. A infância missionária, o trabalho que ela desenvolve com a criança é esse, dar consciência para a criança dessa missionaridade que é o ser humano, né? Para chegar a ser um jovem melhor, um adulto melhor, né? E o que você já tem tocado concretamente nessa experiência? Você fala em termos de... Da infância missionária, infância. o trabalho com as crianças, com adolescentes, aquilo que eles já têm desenvolvido. Como que tem sido essa experiência? Olha, é muito bonito, viu? Porque as crianças, elas gostam de ser missionárias. Elas têm prazer de fazer uma visita, de ouvir um idoso, de ver a alegria de um idoso ao recebê-las, né? De ver que elas podem estar ajudando as outras pessoas. Então, dentro das nossas comunidades, a gente vê crianças da infância missionárias que hoje são coroinhas, né? Que hoje ajudam, inclusive, na pastoral da saúde. Elas se sentem, né? A gente vê concretamente que a criança gosta do que faz. Ela quer levar o evangelho, ela quer mostrar que Jesus existe, porque ela acredita nisso, né? É Com bonito, certeza. eu acho que esse trabalho da infância é tão lindo, da Margarete, porque a criança muitas vezes ela é vista apenas como aquela que vai ser catequizada, ela está no lugar do aprendiz, só. Então fica sempre aquela posição embaixo de quem aprende e só, mas não, ali ela é protagonista, ela sai de si, eu posso também evangelizar, faço um trabalho com os idosos, enfim, ela se sente importante, se sente parte na igreja, porque a igreja somos nós. Também, né? A igreja somos todos nós, independente de quem sabe mais ou menos, quem tem pós-doutorado em teologia ou quem não tem, porque aí ela pode se sentir valorizada. E isso eu acho que vai fazer com que futuramente, ela disse uma coisa muito certa, vai ser um jovem que também vai se sentir pertença na igreja. E um adulto também. Que muitas vezes a criança faz a catequese e some. Some da igreja. E com a infância e adolescência missionária, isso tem uma grande chance dela permanecer e ser ativa. Isso é muito lindo. Eu costumo até falar que a catequese no nosso meio, ela é uma teoria. A criança aprende, né? Aí ela tem as ideias, está tudo na cabecinha. A infância missionária, ela veio para deixar essa criança desenvolver, fazer a prática do que ela aprendeu. Jesus veio, deixou a palavra e a criança aprendeu na catequese e agora? Então, a infância e a adolescência missionária veio para a criança desenvolver, praticar tudo aquilo que ela aprendeu na catequese. E a criança, o adolescente, o jovem gosta de desafios. Não é verdade? Gosta de desafios. Então, se você lança um desafio desse, de você ser um evangelizador, ser um missionário, imagina, ela tem que ser valorizada e ter essa responsabilidade, né? Você pode ser um missionário onde você está. Sim. Eu me lembro, quando era criança pequena, lá em Babacena, lá em Arapongas, lá no Paraná, que eu era da Legião de Maria, mas eu ia com a minha mãe, né? Era tudo senhoras, só que eu era a única criança, adolescente. Mas mesmo assim eu ia com a minha mãe nas visitas nas cadeias, nos doentes, levar comunhão. E eu me sentia importante, porque elas gostavam que eu ia. Quando eu não ia, elas sentiam minha falta. Então, já era assim, né? Isso já foi, nossa, me valorizando a minha presença.
imagina as crianças que têm esse acompanhamento, essa formação. Padre, pode falar. E esse trabalho de vocês vão nas comunidades, né? Vão às casas, ou como que é? Tem as capelas prontas, ou tem momentos que vocês têm que celebrar em casas também? Celebrações em casas, um terço, uma proclamação da palavra, um círculo bíblico, uma leitura orante. O objetivo desse trabalho é fazer com que em cada vila e favela exista ali um núcleo de pessoas que ao redor da palavra se encontram e rezem. Tem iniciativas interessantes onde já existem comunidades constituídas com capelas. Há lugares onde começa um movimento que, a partir de um terço e de uma imagem peregrina, a comunidade que era completamente vazia, mais na parte externa da vila, começa a encher porque as pessoas no meio da vila começam a ser visitadas, as suas necessidades, não somente físicas, mas as suas necessidades existenciais, de reconhecimento, de valorização, de que são realmente protagonistas da evangelização daquele lugar, começa a florescer. Então, elas não só ocupam o seu espaço celebrativo, mas começam a aumentar esses grupos. Então, eu tenho uma realidade interessante. Uma paróquia onde eu estive, existia um círculo bíblico. Depois de 5 anos, existiam 12. Nossa! Isso para uma população de em torno de 60 mil pessoas. Meu Deus! É significativo. É mesmo? Que não é somente um trabalho de ir e celebrar, essa parte é fácil. Não é só ir e fazer uma obra de caridade. Esse é o nosso erro. Nós entendemos que missão, em alguns casos, é fazer uma obra de caridade. A maior caridade que um cristão pode fazer é ajudar outra pessoa a erguer-se na sua dignidade humana e ser protagonista da história olhando para Cristo. Nossa, que Eu queria lindo! fazer uma pergunta para o padre. Sim. Há alguns anos atrás, aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, na época que Dom Serafim ainda estava à frente da igreja, né, aqui em BH, a gente fazia missões na época das férias, então a Arquidiocese se organizava, a gente ia para lá. Eu passei uma semana, por exemplo, dormindo lá dentro do cafezal. E aí toda noite a gente tinha a evangelização nas casas e depois à noite eu fiz show em cima da laje de uma casa, Nossa. em cima de caminhão e cantando com o pessoal. Depois fizemos no Morro do Taquaril também. Sim. Então foi uma experiência que até hoje eu lembro e depois eu não me lembro de ter. Eu sei que algumas outras aconteceram, mas eu não vi acontecer como foi naquela época. Existe projeto para isso ainda? Existe. O objetivo do vicariato da ação missionária é, a partir dessa conscientização, lançar o seguinte horizonte. As vilas são os lugares onde mais se cresce uma vertente do neopentecostalismo, Sim. que é a mais terrível. É uma deturpação do evangelho. O objetivo é o quê? Conseguir chegar em todas as vilas e favelas, contando com todas as forças. Só que, durante um tempo, nós não tivemos, a Margarete pode me dizer com mais propriedade, nós não tivemos um caminho de formação e de capacitação de novos missionários. E a consciência missionária começou a diminuir. Essas experiências são lembradas até hoje. Mas nós precisamos agora, como uma igreja que tende a proclamar a palavra, a reavivar todas essas iniciativas com novos missionários A experiência foi capacitados. Então, o objetivo é isso também. Que bom, fica a sugestão também. Ótimo. Ô, gente, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos falando sobre o mês missionário tão importante. E já quero perguntar para você mais uma vez. Você é um evangelizador? Você é um missionário? Como que você evangeliza? Partilhe conosco nas nossas redes sociais, @manhãviva e facebook.com/manhãviva. Até já, hein? Espero você. De volta, estamos falando sobre o mês das missões, o mês missionário. Mas eu quero falar para você agora da revista Canção Nova. Neste mês tão importante, que é o mês de outubro, na revista da Canção Nova, Márcio Mendes vai estar explicando os 2 sentidos da medalha, né? Das 2 medalhas de São Bento. E também ele faz o convite para a ação
em família, eu e minha casa serviremos ao Senhor, para que a nossa família possa se revestir, o nosso lar seja revestido da proteção do Senhor. Se ainda você não é sócio da Canção Nova, entre no site clube.cançãonova.com e seja sócio dessa obra de evangelização. Desde já, Deus lhe pague. Também quero convidar você, gente, a proclamar as vitórias de Deus na sua vida, na sua família, no Hosana Brasil, que vai acontecer dos dias 7 a 9 de dezembro, com o tema O Senhor ama seu povo e honra os humildes com vitória. Contará com a presença de Padre Roger Luiz, Padre Marcelo Rossi, Padre Fábio de Melo, Luzia Santiago e Márcio Mendes. Olha, gente, organize aí a sua caravana, sua família, seus amigos, vizinhos, seu grupo de oração e vamos lá, hein? Proclamar juntos a vitória de Deus em nossas vidas. Qualquer informação, entre lá no site eventos.cançãonova.com para você obter mais informações deste evento. E falando no mês de outubro, né? Mês das missões, e cada um de nós, cristãos, batizados, temos a missão, somos missionários, de proclamar o Evangelho com a nossa vida, no dia a dia. Mas eu quero chamar, gente, uma participação muito legal, que tem aparecido aqui de vez em quando, Manhã Viva, Padre Ademir Costa, que está na missão da Canção Nova, lá no Moçambique, na África. Ele está entrando de vez em quando, Manhã Viva, para a gente matar um pouquinho a saudade dele. E ele vai partilhar conosco agora, nesse VT, a sua experiência missionária lá na África. Vamos acompanhar. Bom dia, amigos do Manhã Viva, sou o Padre Ademir Costa, missionário da comunidade Canção Nova, vivendo experiência missionária em Moçambique, aqui na África. Nesse mês dedicado às missões, temos vivido essa experiência profunda de missão, Igreja em Saída, missão adigentes. Aqui, nós, como Canção Nova, estamos trabalhando numa rádio muito pequena, uma rádio chamada Dom Bosco, né? Um pretexto de Deus para vivermos essa bonita experiência de missão aqui neste país, né? Um país necessitado de evangelização. Aqui os católicos não são a maioria, são por volta, dizem, de 28%, mas você estando aqui, você vê que é muito menos, né? Não é tudo isso a quantidade de católicos que aqui tem. De cristãos dizem que são 60%, mas aqui a religião tradicional aqui deles é muito forte ainda, né? Os muçulmanos são bem presentes aqui também, né? E nós fazemos esse trabalho de evangelização. É um trabalho que não é fácil, né? É um trabalho que nós fazemos aos poucos, né? A enculturação, entrar na cultura deles requer tempo, requer paciência, né? E nós vamos assim vivendo essa dimensão missionária aqui, junto com este povo aqui de Moçambique. Esse povo bonito, esse povo que é caridoso, esse povo que é generoso, esse povo que nos dá mais do que nós damos para eles. Durante os finais de semana nós saímos para viver essa experiência de missão junto às comunidades, junto às aldeias, né? Celebramos também na paróquia São João Batista em Moatize, mas vivemos também toda essa dimensão da Igreja em Saída. São muitas e muitas comunidades que existem na paróquia onde nós estamos, né? São pelo menos 30 comunidades para serem assistidas por 3 padres, né? Em Moatize nós ainda estamos bem, porque temos 3 padres. Aqui na Diocese de Tete são 28 paróquias e o último levantamento do nosso administrador apostólico eram 8 paróquias que estão sem padres, né? Então, Moatize ainda onde nós estamos está bem assistida por padres. E esses povoados, essas aldeias daqui, né, que nós celebramos, ainda tem missa pelo menos uma vez por mês, de 2 em 2 meses, mas eles têm missa. Essas outras paróquias, né, não têm padres. E nós vivemos essa experiência de missão. Primeira evangelização junto a este povo aqui. É a Canção Nova presente aqui em Moçambique, vivendo essa experiência missionária, junto, né, acolhido pelos salesianos. É a graça de Deus vivendo todo esse desbravar do carisma por essa terra.
tivemos em outras províncias, tivemos em outras realidades de missão e vivemos a alegria da missão. É mês das missões, então precisamos ser igreja saída. E vivemos muito bem isso junto com este povo, esse povo bonito, junto a essa comunidade bonita aqui de Moatize e aqui de Moçambique. Um forte abraço para vocês, Deus vos abençoe, né? Ser missionário é bom demais, ser Canção Nova é bom demais. Um forte abraço a todos, a bênção sobre cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço a todos vocês. Rezem por nós, rezem por todos os missionários do mundo. Forte abraço. Amém, Padre. Obrigada pela partilha, pela sua bênção. Assim a gente mata um pouco a saudade, né? Mas que riqueza, né? E o Padre falou que é um desafio, porque a maioria ali ainda é o muçulmano, né? São muçulmanos. Então a gente vê que o islamismo ainda impera ali naquela região. E a gente vê também que luta que é. Eu morei na Terra Santa e realmente morei em Belém, na Palestina, onde era 3% só de cristãos, né? A maioria muçulmanos. A gente andava na rua, a gente era até estranho, né? Porque nós éramos as únicas que não tínhamos aquela roupa, né? Que as muçulmanas usam. Até todo mundo assustava quando via a gente na rua. E é um desafio muito grande, né? Como evangelizar, né? Como estar no meio do falar de Deus para aquele povo, né? Então a gente vê ali, e o Padre Ademir também falou outro ponto, né? 8 paróquias que não têm padres ainda. Que coisa, né? E essa realidade também é um pouco da realidade aqui do Brasil, né, Padre Wagner? Nós temos aqui na região sudeste e sul um grande número de padres, mas na região norte, nordeste e centro-oeste uma grande ausência. Há uma grande concentração aqui e uma necessidade muito grande nos outros extremos. Mas não precisa ir muito longe. Se você andar 390 quilômetros na região de Caratinga, você tem paróquias que têm um padre e tem 42 comunidades. O padre vai lá uma vez no ano. E algumas vezes nós temos pessoas que são católicas, estão do lado de uma comunidade e lá não participam. E se esquece que o grande desafio para nós evangelizarmos não é termos simplesmente os versículos bíblicos citados em nossos lábios. O grande desafio de evangelizar, de ser missionário, é ser aquilo que nós falamos. Da mesma forma com que Deus se encarna no meio da humanidade, nós deixarmos que a palavra dele se encarne em nós. E aí entender aquilo que o Papa Francisco diz. Anunciemos, evangelizemos sempre. Às vezes, citemos as Escrituras. Isso mesmo. São Francisco que falava, né? Evangelize sempre, se for preciso, use as palavras. Então, assim, que a nossa atitude, né? Nós estamos aqui falando de um sacerdote, o Léo com a sua experiência missionária, eu aqui como minha missão aqui de apresentar o Manhã Viva, mas também como que os pais ali podem ser esses missionários na vida dos filhos, como os jovens podem ser também na vida dos pais, dos colegas ali, no ambiente de universidade. Assumindo o desafio de configurar-se cada vez mais a Jesus Cristo. Como isso? Na escuta da Escritura, na vivência da comunidade, na vivência dos valores cristãos, assumir o compromisso de que, se há alguém à minha frente que precisa de se encontrar com Jesus Cristo, quem deve anunciá-lo não é outro, sou eu. Na casa, ninguém aprende sobre amor. A gente sabe quando é amado pela experiência. Nós seremos realmente evangelizadores se proporcionarmos essa experiência. Acho que o grande desafio é a gente evangelizar dentro de casa, né? Eu sou fruto de uma evangelização que aconteceu dentro de casa. Minha mãe não precisou obrigar, nós somos 4 filhos, ela não precisou obrigar ninguém a ir à igreja. Ela mudou. Ela mudou o seu jeito de ser, que o padre falou. Ela começou a ser uma pessoa e viver aquilo que ela ouvia na mensagem. E é tão bonito esse trabalho, por exemplo, da infância e adolescência missionária, porque é a oportunidade que às vezes o filho tem de falar de Deus até para os próprios pais. É verdade. E não são poucos os casos, eu tenho certeza que ela vai confirmar isso. Os próprios pais, que tem pais que falam assim, agora
eu gostava de ir para o sítio no fim de semana, não posso, eu tenho que ir depois da missa da manhã do domingo, porque o meu filho não fica sem a missa. Então, às vezes, os pais têm que ir para levar os filhos e acabam indo. Olha que bonito também. Então, nós somos referência na nossa casa e nós precisamos evangelizar, seja o pai o filho o pai, irmão com irmão, sendo como exemplo. Então, fica essa dica de evangelizar também, ser missionário dentro de casa, como o padre falou, às vezes não precisa nem ir longe, o que é muito bonito ir para lugares que estão precisando. A gente toca muito no Nordeste, em outros lugares, no Norte, vê como falta padre lá e como precisa de evangelizador lá. Mas e dentro de casa, como está faltando também, não é verdade? No dia a dia, né? Nós temos experiência dentro dos nossos grupos da IAN, que uma criança evangelizou uma outra criança. A criança vivia, os pais não iam muito à igreja, né? Não tinham não eram cristãos. Aí a criança evangelizou a outra. Então, quando aquela outra criança passou a pertencer ao grupo de infância e adolescência missionária, automaticamente ela foi lá e obrigou os pais a ir para a igreja. Porque ela pedia, eu quero ir à missa, eu quero participar dos encontros da infância, e os pais tinham que sair do seu comodismo e levar as crianças, então assistir à missa junto com as crianças. Foi uma forma da criança estar levando, evangelizando o pai para voltar para a igreja. Com certeza, acontece muito. Gente, está chegando aqui participações, né? Graças a Deus. A Roberta, ela diz, como o cristão pode se envolver na evangelização da paróquia, além da catequese? Eu tenho vergonha de falar em público. O que o senhor falaria para ela, padre? Eu falaria o seguinte, você pode não falar em público. Agora, você pode fazer parte da pastoral da acolhida, acolhendo alguém dentro da igreja? Você pode ser uma pessoa que visite os doentes da paróquia que não conseguem ter a visita do padre semanalmente? Você pode acompanhar um ministro nessas visitas? Você pode fazer uma visita nos asilos ou nas escolas onde estão ali e simplesmente, como voluntário, mostrar que vale a pena, por ser cristão, ajudar as pessoas? A necessidade não é de falar, isso que é importante. O importante é nós assumirmos ser a presença de Cristo. E há pessoas que são presença de Cristo simplesmente limpando o banco. O exemplo mais claro que eu tenho é o Luiz na minha comunidade paroquial. Ele tem as suas dificuldades, é uma pessoa que chega, o jeito dele rezar é próprio dele, às vezes as pessoas confundem com gritos, mas a partir do momento em que ele chega e começa a distribuir os folhetos na missa, ele não se preocupa em gritar. Ou quando ele está acolhendo as pessoas, ele não se preocupa em gritar. E as pessoas começaram a entender que ele simplesmente estava rezando. E ele é um sinal concreto de que não é a fala, é o que se faz que fará a diferença. É isso que as pessoas olham, né, padre? Muitas vezes. A Gerinha Fernandes diz, me preocupo muito com o anúncio do Evangelho. Sou coordenadora da minha comunidade, procuro dar o melhor de mim para as pessoas serem evangelizadas. Tenho visto muito dos catequizandos que só participa da catequese, mas não participa das outras atividades da igreja. O que fazer para que isso não continue acontecendo? Aí eu faria as seguintes perguntas que eu faço também nas minhas comunidades, nas comunidades onde eu passei. Primeiro, nós estamos preocupados em passar um conteúdo ou proporcionar uma experiência. Essa experiência ela não se dá deslocada da vivência da comunidade. Como a comunidade assume a catequese, a preocupação com as crianças. E um outro ponto. De fato, a nossa catequese, ela está centrada na palavra e na vivência de Jesus Cristo? Ou ela está seguindo alguns ideais ou propostas que não são catequese da igreja? Isso tem que... Olha, espero que tenha te respondido, viu, Gerinha? Também uma pergunta aqui para Margarete. O Genivaldo, ele fala, que testemunho a infância missionária tem com esse trabalho? Qual o testemunho? Nossa, a infância missionária tem vários testemunhos, né? Dentro das nossas paróquias, a gente vê as crianças. Tá na campanha missionária mesmo, a gente vê, tem lá o dia da novena missionária, o trabalho que as crianças fazem, né, nas visitas e a resposta que a gente tem da comunidade. Esse é o testemunho. As comunidades respondem e questionam. Muitas vezes eles fazem um trabalho de missão, vão nas casas,
fazem oração com as pessoas. E aí as pessoas procuram a gente. Aí, eles não vão voltar? Foi tão bom, eu gostei tanto, me ajudou. Nós tivemos uma missão na nossa paróquia, que as crianças estiveram nas casas, fizeram as visitas. E numa outra semana o pároco me procurou e me falou, olha, eu tenho que agradecer vocês, porque tinha uma senhora que estava com uma depressão profunda e ela não conseguia conversar com ninguém. E nesse dia que vocês fizeram essa missão, a senhora abriu as portas para a infância missionária. E quando ela veio me procurar, isso o padre dizendo, né? Me agradecendo pela infância missionária ter ido na casa dela. Olha que porque bonito. Conseguiu tirar ela do fundo do poço que ela estava. Uma criança ajudou ela a sair. Ela viu crianças que estavam partilhando a palavra. E o evangelho que eles escolheram para ler no dia foi muito significativo para ela. E te ajudou. E ela voltou realmente a sair de casa, a frequentar a igreja. Né? E a gente, no grupo hoje, na paróquia, de vez em quando a gente vai fazer uma visita, sabe? Foi muito bom. Isso é o testemunho, né? Ô, Léo, a gente acha que a banda Dominus, né, o trabalho da Dominus é só lá no palco, cantando, fazendo a gente dançar, rezar também, mas também tem um trabalho muito bonito por trás. Partilhe um pouquinho com a gente. Às vezes a gente acha que o missionário é só aquele que está, como alguém perguntou, né, com o microfone tem o dom da palavra. E tem tanta gente que evangeliza sem falar nada, né? Então, na minha vida, fora o trabalho da Dominus, eu também tenho um trabalho como pregação, e tenho o meu grupo de oração, que eu coordeno e estou lá também todas as semanas. Mandar também um abraço para toda a galera lá da paróquia Santa Clara da Buritis. E aonde eu podia contribuir, eu sempre fui fazendo isso. Então, por exemplo, eu fiz um trabalho na APAI em Belo Horizonte por mais de um ano, simplesmente com música, com aqueles adolescentes com algum tipo de limitação. E ali, através da música, a gente colheu muitos resultados. Era muito bonito, eles queriam fazer a apresentação daquilo que eles aprenderam. E depois eu também fiz mais de um ano na Pastoral da Saúde, no Hospital João 23, no Pronto Socorro aqui de Belo Horizonte, principalmente na ala dos queimados, aonde ninguém às vezes ia visitar. Então eu ia lá simplesmente para fazer uma visita. Às vezes eu nem cantava uma música cristã. Eu chegava para ele e falava assim, que música que você gosta? E vim te fazer uma visita. Canta um samba para mim. Aí eu cantava ali e naquela conversa, naquela amizade, depois a pessoa me agradecia, obrigado por ter vindo me visitar, porque eu sou do interior, ninguém me visita. Só isso. E isso é evangelizar. Às vezes eu não precisei falar de Deus, mas a gente foi presença de Deus na vida da pessoa. Às vezes a pessoa era evangélica, às vezes a pessoa era espírita, às vezes a pessoa não acreditava em Deus, mas eu estava ali sendo presença de Deus. Então, o que eu posso fazer? A pergunta é sempre essa, o que eu posso fazer fora? Porque, Rose, cantar num palco com iluminação, quem não quer? Todo mundo Porque quer. você está ali, público, bate palma, todo mundo canta suas músicas. Hoje a Dominus é conhecida, então muita gente conhece. Então, isso, de certa forma, também tem um lado bom. Mas o mais bonito é aquilo que a gente faz onde ninguém vê. É verdade. É aquelas coisas que você está ali fazendo. É a evangelização que somente Deus está vendo. E essa é a mais bonita. Então, é importante a gente tirar um pouco o foco da luz, né, da máquina de fumaça, do som, do público, dos aplausos. E o Léo, o que ele está fazendo para levar Deus para as pessoas? Levar um pouco, quando eu falo Deus, não é só a palavra, não é só a Bíblia, mas é levar o alento, a caridade, que é bonito, que é feito lá também nos morros e nos aglomerados. Como o padre falou, né, dar dignidade para a pessoa. Exatamente. Né? A maior evangelização é essa. Né, tratar a pessoa como pessoa. Porque a hipocrisia é eu falar de Deus e não ajudar ele de alguma outra maneira, dar uma necessidade que ele está precisando. Porque você falou, né, Léo? Você falou que no hospital esteve com o evangélico, esteve com o espírita. Já pensou se você chegasse e falasse, não, eu só vou onde é católico? Não, vamos lá, vamos rezar uma Ave Maria aqui. Não é, calma. Então, uma vez uma pessoa falou comigo, mas eu sou evangélico. Eu falei, mas o Deus que nos une é muito maior do que as nossas diferenças. Então, vamos falar daquilo que nos une. E aí a gente começou, ficamos amigos depois, durante muito tempo conversávamos, porque ele percebeu que é possível esse diálogo, essa fraternidade. Olha, gente, que bonito, né? Quantas experiências. Você pode partilhar também conosco sua experiência pelas nossas redes sociais, @manhãviva, facebook.com/manhãviva. Gente, o Léo também
além de tocar, cantar, ele vai para a cozinha também, viu? E no próximo bloco vamos aprender a fazer um pão de queijo na frigideira. Então anota aí, ó, pega o seu caderninho para você aprender já, daqui a pouquinho, hein? Espero você. Manhã Viva de volta, agora nós estamos aqui na nossa cozinha, né? Vamos conhecer um toque, um talento aqui do Léo, que é cozinhar também. E vamos aprender a fazer um pão de queijo na frigideira. Esse pão de queijo é mais rápido, Léo? É bem rapidinho, eu acho que demora 5 a 8 minutos aí. Na verdade, um pão de queijo de tapioca, ele é feito com polvilho, o pão de queijo normal de frigideira é polvilho, o nosso é com tapioca, que a gente substituiu, até porque a gente quer fazer um negocinho mais saudável, né? E o pão de frigideira, ele é muito bom, porque às vezes a pessoa está muito acostumada, por exemplo, todo dia, no café da manhã, comer só pão. Pão com manteiga, café com leite, pão com manteiga, aquela coisa do brasileiro. Pão branco. E eu tenho buscado muito evitar um pouco, diminuir o glúten, diminuir o pão. E aí é uma boa opção, ele fica com uma consistência, às vezes parece um crepezinho, mas ele tem uma consistência quase de um pão de queijo, assim. Que delícia. O que você vai precisar? Então a gente precisa de ovo, né? Um ovinho só, eu trouxe aqui uns ovinhos caipira, que é o que a gente gosta mais. Sal a gosto, sal rosa, óleo de coco se precisar, às vezes a panela também não precisa. A tapioca, 4 colheres de tapioca, queijo parmesão ralado, queijo Minas e um queijo cottage. Queijo cottage, que é um queijo também esse sem lactose. Caso a pessoa não tiver todos esses queijos, pode usar um só? Pode, mas o queijo parmesão ele dá um salzinho. A quantidade de queijo, ela pode usar um só, mas então que ele coloque mais. Né? Então, aqui são 2 colheres desse queijo, 2 desse e 2 desse. Então, que ele coloque mais. Esse aqui, ele vai dar uns pedacinhos, assim como ele tem os pedaços. Tem gente que usa requeijão. Com requeijão fica muito bom, que dá mais cremosidade. E fica muito bom. Dá uma amassadinha nele também, exatamente. Assim? E é super simples, qualquer um pode fazer. Dá para quantas pessoas? Na verdade, esse aqui eu fiz uma receita para um só. Vai ser uma unidade apenas, mas ele fica bem grande e dá para serve bem. Com um ovo. Vai comer bem, né? Com um ovo bem, só. Exatamente. E aí, se a pessoa quiser fazer mais, ela tem que dobrar a receita. Isso mesmo. E aí é simples, a gente pega o ovo, vou escolher um ovinho aqui, quebra ele e já faz. É importante, a gente usa isso aqui para a gente deixar o ovo mais aerado. Não simplesmente fazer uma mistura só, mas misturar bastante, tá? Deixa eu quebrar ele aqui, né? O negócio é quebrar o ovo certinho. Quebrar o ovo. Pronto. Ovo caipira. Bem amarelinho. Ovo de verdade, né, gente? Não é fake? Não. Naquele ovo branco sem nada. Olha. Pronto. Deixa bem aeradozinho. Nós vamos depois disponibilizar no nosso Instagram, também no nosso Facebook, a receita direitinho para você fazer na sua casa. Isso mesmo. Aí depois a gente vem com os queijos. 2 queijinhos, 2 colheres aqui. 2 colheres de cada queijo. O parmesão já é bem mais salgadinho, né? É bom diminuir um pouquinho também no sal, né, Léo? O sal é só a gosto. Aí antes de colocar o outro, dá uma mexidinha. Porque depois fica difícil, né, para poder mexer, porque é um ovo só. Muito fácil, gente. Isso aqui você vai fazer rapidinho em casa. Bem prático. Para quem tem uma vida também missionária, um pouco corrido também a sua, né, Léo? É verdade, viu? Aí acaba que também tem que ser coisas mais práticas, né? Tem que ser bem prático, eu não tenho tempo não, gente. Eu gostaria de cozinhar muito mais, mas não dou conta. E aqui agora... A vida é corrida. 2 desse queijo cottage. Não é Contagem a cidade, não, gente. Não é Contagem. Cottage. Pode colocar também requeijão, né? Quem não tiver o requeijão ele é mais indicado, tá? O cottage eu gosto porque ele vai dar uns pedacinhos de queijo, porque ele não derrete como os outros, tá? E agora, por fim, 4 colheres de... vou pegar outra colher. Tapioca. 4 colheres de tapioca. Nossa, isso é para uma pessoa só, hein? Pois é, isso que eu falei.
Vai dar 4 bastante. colheres bem cheias. Vai ficar bem substancioso. E aí, mexe bem. Tá vendo como é que já tá bem grossinho? Delícia. Porque o outro, né, pão de queijo de frigideira vai o polvilho, né? doce e polvilho azedo, Eu, né? como eu não conheço essa panela, vou colocar um pouquinho de óleo de coco, só para não correr o risco dele agarrar, tá? Mas se for uma antiaderente... Bom, um pouquinho de sal pode Já tá ajudar. ligado o fogo, né? Não, vou ligar agora. Sal a gosto, não precisa de muito, como eu já falei, o queijo parmesão já tem. E tá pronto. Agora, se você quiser inovar, você pode colocar, não colocando coentro, né? Porque eu não gosto. Também não. Você pode colocar um cheirinho aqui, Ervas finas. Orégano. Orégano cai bem. Gostoso. Vou misturar aqui bastante. Se for uma de ter fogo, Essa panela é muito doida, gente. É muito legal esse fogão aqui. Pronto. não parece, mas ela está aquecendo. E agora, há quanto tempo aí? Olha, aí é o seguinte, a gente vai deixar aqui. Quando ele começar a soltar, O fundo. foi até bastante óleo, não precisava ter isso tudo. Começar a soltar o fundo aqui, a gente vai virar. E aí já vira o outro Ele lado. tá pronto, vira outro lado. Depois, tem algumas pessoas que fazem assim. Como é circular, você depois dobra em meia lua, no meio a gente pode colocar um pouquinho de queijo, mais queijo, né? Mais queijo Um ainda. queijinho ralado, fica bem legal. Pode colocar outras coisas também, né? Sim, Mais saudáveis. a gente Não pode... uma calabresa. Aí é a imaginação, gente, é a imaginação de cada um. Vai criando. Aí a gente só tem que esperar um pouquinho, que se eu virar agora ele derrama, a parte de cima ainda não tá boa. Já tá cheirando aqui. Ô, Léo, o Papa Francisco, ele falou, nos pede muitas vezes para sermos ternura de Deus por onde nós passarmos, né? Hoje a gente vê uma realidade, a gente vê que o Papa Francisco realmente ele é jesuíta, mas ele tem um coração franciscano, né? É verdade. De ter essa atenção, este olhar para o nosso próximo, principalmente aqueles moradores de rua, aqueles que estão ao nosso lado. E como que a gente deve buscar viver isso no nosso dia a dia? Olha, a gente tem que começar a tentar olhar para o mundo ao nosso redor um pouquinho fora da igreja também. Como você falou, às vezes você está andando na rua, você vê realidades que eu posso contribuir. O Papa Francisco também fala dessa igreja fora dos muros, né? Então, infelizmente, hoje tem muitas pessoas que vão muito à igreja, mas não veem a realidade ao seu redor e não se tornam missionários, né? Então, é muito importante, vou até diminuir aqui, estou com medo de queimar. Esse fogo, ele é bem... É, forte, viu? E ó, muito forte. Bom, o que está acontecendo aqui? Como está muito forte, como eu não conhecia esse negócio, ele está ainda mole em cima e embaixo já está pedindo para virar. Mas se eu virar, Ele vai quebrar. ele vai quebrar e vai ficar um pouquinho feio, não como eu gostaria. Vou deixar mais um pouquinho aqui só para ver se melhora. Você baixou um pouquinho? Baixei. Baixa um pouquinho Baixei no mínimo aqui. o grau dele aí. Porque aqui é só virar e tá pronto, gente. Só que o meu medo de virar agora e não ficar bom. Então a gente quer fazer um negócio bonito, né? Não tem em como casa... ficar bom aí, né? Porque Não, olha, gostoso vai ficar, isso eu tenho certeza, um tá monte vendo? de queijo, nossa Tá senhora. quase pronto para virar, mas ele ainda tá mole em cima, tá vendo? Ele precisa eu tô estar achando mais que- durinho em cima para poder virar, Eu vou né? virar assim mesmo, um pouquinho embaixo já tá querendo queimar, Tá. tá? Mesmo assim, não tem problema. Fiz Tá bagunça, bonito. mas... Tem problema não, a tem gente problema. limpa depois. O que eu quero é que ele vire, porque se eu deixasse mais, ele ia queimar. Ele ia queimar. Entendeu? Aqui é muito forte. Olha, gente, como já tá ficando bonito. E a gente sabe que quando o padre dá a bênção no final da missa, por isso o nome missa, lembra o nome missão. É como se o padre estivesse nos enviando em missão. Isso é muito bonito, porque então ao sair da igreja eu estou ali pronto, preparado para ser missionário. Na minha casa, na rua, vendo as realidades que precisam ser E modificadas a muitas vezes partir é o de mim. contrário, né? A gente às vezes sai correndo da igreja
todo mundo ocupado. Não, eu tenho que fazer almoço, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E até esquece de quem está do seu lado, né? Exatamente. Então, assim, outra coisa também, né, Léo, que a gente pode ver que também é uma atitude cristã, missionária, é assim, bom, eu estou comendo alguma coisa, não, vou jogar na rua, né, vejo ali um gari varrendo a rua, às vezes passo por ele, nem dou um bom dia, nem cumprimento. Exatamente, né? Então, assim, a gente ser cristão em todos os momentos, inclusive nisso. Às vezes as pessoas têm um pouco de medo de achar que pensar muito no social já vai cair para um lado de pensamento ideológico para essa parte do social, sendo que a gente é um ser, nós somos seres social e também espiritual, então eu tenho que cuidar dos dois. O que adianta eu estar rezando se eu digo que amo a Deus, se eu não amo aquele meu irmão que sofre, que está necessitado? Então, que a gente não tenha esse medo de achar que eu posso contribuir muito na vida das pessoas, né? Bom, eu já tirei aqui, a gente vai virar aqui, parece um omelete, né? Alguma coisa assim, mas o cheirinho de queijo tá muito bom. Quando a gente cortar, vocês vão perceber essa textura no meio dele, bem próximo com aquele meiozinho do pão de queijo, né? De manhã com um cafezinho, um leite com café, né, Léo? Exatamente. Deixa eu trazer aqui para partir para a gente provar. Olha, os gente, que nossos chique convidados aqui, ó, também. Ó. um guardanapo. Aqui, coisas da minha esposa. Detalhes. Olha só. Olha que delícia. Mostrar para o pessoal que está aqui, olha como é que ele é. Como é que ele está, o queijo cottage, que não derrete, e como é que ele é macinho, essa textura. Olha só, isso é uma delícia, gente. Os já vou deixar do cottage. eu já vou partir para que a gente possa provar, né? Vamos provar, né, Léo? Olha só, olha aqui, gente, olha o meio dele. Olha isso aqui. Nossa. Isso aqui é um lanche maravilhoso que faz... Deixa eu mostrar aqui para quem está em casa, olha só. Dá para ver o pedacinho do queijo. E esse queijo que não derrete é o queijo cottage. Se você colocar o requeijão, não vai ficar assim. Ele vai todo se misturar mesmo. Aí não vai ver o pedacinho do queijo cottage. Exatamente. Quero chamar aqui o padre e a Margarete para vir provar um pedacinho. Aqui a gente tem uns garfinhos aqui. Tem os garfinhos aqui. Cada um come. Ó, tá bem quente, gente. Vamos partilhar o pão, hein, gente? A hora boa agora. Provem aí e me digam, né? Agora, vamos ver como é que ficou. Bom, serve, Margarete. Pega aqui. E padre, quer que parte menor? Eu vou pegar o pequenininho. Ele vai pegar o pequenininho, mais né? Vou partir um menorzinho aqui, caso pode pegar. E me digam. Tá quente, hein? Vou experimentar. Por favor, pode ir. Padre. Nossa, fiquei com um garfo grande. Deixa eu trocar. Tudo bem? Não, é o pequenininho. Parte só mais um pedacinho aqui. Parte porque tá grande, né? Toma aqui. Por favor. Uma delícia. Diga. Pode falar. A textura não tá diferente? Macio. A textura é de pão de queijo. O gosto é de pão de queijo. Gente, é um pão de queijo. Pão de queijo de frigideira. Maravilhoso. Ficou melhor que o que eu fiz lá em casa, viu? É? Então a frigideira foi boa. E arruma um pouquinho. Muito bom. Gente, Uma delícia. infelizmente, Aprovar. não dá para você provar, né? Mas faz aí na sua casa. Já vamos disponibilizar a receita, as nossas redes sociais, @manhãviva, facebook.com/manhãviva, para você fazer aí para sua família, fazer uma comida, um gesto de amor, também é evangelizar, viu? E é uma excelente opção para um lanche à tarde ou no café da manhã, viu, gente? Vamos trocar um pouquinho a farinha branca, pão branco, para que a gente possa buscar um pouquinho mais de vida saudável. Cuidar um pouquinho da nossa saúde, né? Amar o nosso corpo. Nós vamos para um intervalo comendo aqui esse pão de queijo de frigideira e já voltamos falando sobre outubro, mês das missões. Até já! Bem-vinda de volta, estamos falando de mês de outubro, mês das missões. E você, tem sido um missionário, uma missionária onde você tem passado?
Partilhe conosco nas nossas redes sociais, @manhãviva e também facebook.com/manhãviva. Quero ler uma participação aqui. Vamos lá. A Marilda, ela diz: oi, Rose, gosto demais do programa. Sou catequista na minha paróquia e é o jeito que encontro de anunciar o Evangelho. Queria saber do padre como faz diante da grande presença de evangélicos munidos da palavra de Deus. Como o católico pode evangelizar sem ter também essa intimidade com a palavra? Bom, quando eu disse que o importante é nós sermos, mais do que em algumas situações citarmos as Escrituras, tem que ficar claro que para ser cristão católico é importante ter um contato com a Sagrada Escritura. Lembremos-nos que nós devemos ter condições de dar as razões de nossa fé, não debater a fé. Diante de pessoas que, a partir de textos bíblicos, nos questionam, se eu não tenho um conhecimento aprofundado ou tenho uma dificuldade de lembrar as citações bíblicas, é importante ter a consciência de que aquele ponto de vista que a pessoa fala é um ponto de vista dela. E nessas interpelações que ela me fizer, eu procurar sim, seja o catequista, seja o padre, o outro ministro, que me ajude a conhecer e responder essas questões. Mas é importante lembrarmos, a liturgia de todos os dias nos ajuda a ter o contato com a Escritura. Nós temos processos catequéticos em comunidades, para adultos, temos sites confiáveis e temos a necessidade, então, de, pela Escritura, no contato com a Escritura, no conhecimento da nossa fé a partir do catecismo da Igreja Católica, ter esse contato com essas fontes, aquilo que diz a Igreja, para então poder não debater, mas dar razões. Mas não corramos o risco de entrar numa guerra santa, onde cada um vai dar a sua fundamentação e busca dar a sua explicação. Porque todo texto fora de contexto é, sim, um motivo de pretexto. Nossa, é verdade. E aquilo que nós falamos também, né? Que além de tudo isso, possa ir o amor, né? O respeito um pelo outro, né? Que muitas vezes nós perdemos. Nós caímos aí no fundamentalismo, né, padre? Como o senhor falou, e esquecemos de ir além, que a maior lei é o quê? É a lei do amor, né? O que nos une, aquilo que o Léo partilhou, o que nos une? É Deus, é o amor de Deus. Eu aproveito partilhando uma experiência, né? Tem uma pessoa que mora aqui perto de nós e a gente tem feito essa experiência de ajudar essa pessoa materialmente, né? E ela, assim, tão agradecida. Ela não é católica, ela é evangélica, mas nós conversamos muito, partilhamos da nossa fé, né? Ela partilha muitas situações que ela vive, os problemas que ela vive, ela gosta de partilhar, mas a gente nunca falou nada da nossa fé, ela nunca falou mal de Nossa Senhora, eu também nunca falei para ela voltar para a Igreja Católica, jamais. Mas podemos dizer assim, temos crescido numa amizade, né, de partilhar, né, e muitas vezes a gente vai, né, ela tem muitos filhos, né, então assim, ela precisa cuidar desses filhos, então até materialmente a gente tem feito essa obra de ir até ela, ajudar, né, materialmente, né, com aquilo que nós temos, partilhar daquilo que nós recebemos aqui também na Canção Nova, que nós também vivemos de doação, de partilhar também aquilo que nós recebemos, está além também do nosso armário, na nossa geladeira, de partilhar também com ela. Isso tem nos unido de uma forma tão bonita, né, de evangelizarmos uma a outra com atitudes. Então a gente precisa também, né, padre, parar muitas vezes de, o senhor falou de criar uma guerra santa, né, e acabar que nem você e nem o outro vai para o céu. Sim, e o ponto central é o seguinte, você tem convicções de sua fé, que bom, viva, que ela te faça melhor. Eu tenho as minhas convicções, aquilo que eu sou, não exclui o que você é, mas o mais importante é o que nós somos em primeiro lugar, seres humanos. Segundo, se somos cristãos, nós partilhamos a fé em Cristo. As outras situações, no caminhar da história, se acertam. E para isso também, né, padre, também o Léo pode estar falando, a importância da formação também do missionário,
né? Porque, como o senhor falou, hoje temos muitas fontes, né, que podemos pesquisar, podemos crescer, podemos aprender e até aprendendo a gente pode até abrir a nossa cabeça em relação a muitas outras, podemos dizer, outros fundamentalismos, outras expressões de fé, né? É verdade. Para que a gente consiga viver o ecumenismo, existe uma máxima no ecumenismo, eu sou uma pessoa muito ecumênica, gosto muito desse diálogo. Você precisa amar e conhecer muito a sua fé. Só consegue dialogar com o diferente aquele que conhece a sua. Aquele que briga demais é porque não conhece nem a sua. E é inseguro. Olha, E ainda está verdade. inseguro. Então ele grita, é cão que ladra não morde, como fala o ditado. Então ele grita muito porque o conteúdo é pequeno. Tem uma comunidade que o padre deve conhecer, a comunidade de TZ, na França, e eu tive a oportunidade de morar lá durante 4 meses. E é uma comunidade onde vivem monges católicos, evangélicos, luteranos, anglicanos e ortodoxos, vivendo em comunhão ali para viver o evangelho. Então, quando eu voltei de lá, eu voltei assim, gente, como a minha visão era fechada. Então, eu voltei amando os irmãos que pensam diferente, né? Padre Zezinho tem uma música tão bonita que chama Iguais, né? Pensamos diferente, falamos diferente, rezamos diferente, mas em uma coisa nós somos iguais, buscamos o mesmo Deus. Então, a partir desse momento, sem perder a nossa identidade, né, com um grande cuidado, porque tem gente que acha que virou festa, né? Não posso perder minha identidade, amo a minha igreja, amo Maria, amo os santos, amo a Eucaristia, mas consigo conversar e dialogar e até orar junto com os que são cristãos também. Né? E foi interessante que eu tenho ido assim, frequentando o movimento dos focolares, né? E essa última reunião da Palavra de Vida, que é uma reunião todos os meses, a gente tem uma palavra que nós partilhamos para viver, né? E nessa última reunião, uma pessoa me apresentou uma senhora luterana. Ela estava na reunião também e ela falou assim, eu gosto muito da Canção Nova. Aí essa pessoa falou, ela apresenta o programa, não, eu vou assistir, eu assisto a Canção Nova. E também tem muitos outros evangélicos que estão ligadinhos da Canção Nova, que assistem a Canção Nova, que amam a Canção Nova, que rezam por nós. É verdade. Então, assim, o amor precisa ir além de tudo, né? Superar todas as indiferenças. Eu acho que também é isso que o Papa Francisco tem lutado muito, né? Para a gente também sair do nosso comodismo, daquilo que muitas vezes a gente acha que é certo, mas também não é certo, corretamente, né? E também sair de nós mesmos, ir até o outro, né? Essa igreja em saída. E como que a Arquidiocese tem vivido isso, padre? A Arquidiocese tem vivido isso de um modo muito especial agora, quando ela constata de que nós temos um grande número de pessoas concentrados nos centros urbanos e uma grande ausência em todas as periferias, sejam elas existenciais ou elas sociais. E agora, nessa demanda, ela abre o horizonte de que toda a arquidiocese é convocada a ser missionária, a sair de si, a não ficar pensando somente naquele lugarzinho cômodo nosso, mas irmos aos lugares diferentes, às situações que nos interpelam. Em um ano todo que é consagrado à missionariedade. Se nós temos a necessidade da educação, se nós temos a necessidade da liturgia, se nós temos a necessidade da catequese, nós precisamos viver a missão, nós precisamos nos deslocar e ir ao encontro das pessoas. Por isso, aí eu aproveito e convido todos os cristãos católicos da Arquidiocese de Belo Horizonte a assumirem o seu lugar de irmos visitar todas as vilas e favelas para gerar comunidades, fortalecer as que já existem, a fim de que nós não fiquemos acomodados na situação que nós já estamos. Achamos que já está bom, mas na verdade nós precisamos levar o Evangelho a mais de 510 mil pessoas, não porque Deus lá não está, mas porque existem dignidades humanas que estão sendo feridas pela nossa ausência e também em decorrência da ausência do poder público. A responsabilidade não é de outros, é nossa. Ô padre, como a gente, tem muita gente que tem medo de ir até esses lugares, né? Como que vencer essas barreiras para chegar até o outro? A primeira barreira que nós temos que vencer é a do nosso preconceito. Não existe outra palavra. Aquilo que é dito dos morros e favelas, eu vivi durante 5 anos dentro de uma favela. A grande maioria do que é dito
não é como é dito. Não existe tanta violência assim, não existe tanto consumo de tráfico. Lá você não é impedido de entrar. Eu morei dentro do aglomerado da Serra durante esses 5 anos e eu cheguei lá sem me dizer como padre. E entrei sem nenhuma dificuldade. As pessoas circulam lá. O que, na verdade, nós temos é o medo de entrar nesses locais. Então, a primeira coisa é o nosso preconceito. Segundo, as comunidades que têm uma vila e favela próximo de seu território. Será que ninguém que participa da comunidade paroquial é daquele local? Ela não pode facilitar que eu chegue lá, a Pastoral da Criança ou os vicentinos, eles realizam esse trabalho. Existe também um interesse, eu quero ir, porque quando a gente quer uma coisa realmente... A gente corre atrás. Sim. A gente faz de tudo para ir. Torna o impossível possível. Sim. Então, tem pessoas na igreja que está no centro e que tem uma vila e favela, uma ocupação, que frequentam ali. Eu não as conheço ou eu não as noto? Isso mesmo. Muitas vezes somos levados pela indiferença. Infelizmente, é o mal que tem assolado hoje em dia a nossa sociedade, a tal da indiferença, né, gente? Mas olha, também é nosso dever, viu, gente? Como cristãos, como filhos de Deus, nós também votarmos conscientes, né, padre? Dia 28, vamos voltarmos às urnas, domingo, né? Já estamos rezando para que Deus nos dê sabedoria para o futuro do Brasil, mas que nós não pecamos jamais, gente, a esperança, né? Muitos estão desanimados, perdendo a esperança, mas eu posso ter esperança ainda de um mundo melhor? Vamos conferir com a Djanira Silva aqui no VT, nesta manhã, aqui no Manhã Viva. Vamos acompanhar. Há momentos em que as perguntas influenciam diretamente a nossa vida e até mesmo a forma como nós lidamos com os acontecimentos. Há perguntas que, de certa forma, até roubam a nossa paz. Quando nós nos perguntamos, por exemplo, será que eu posso ter esperança de que o meu país será melhor? Será que eu posso continuar sonhando e acreditando num futuro mais digno, mais brilhante? Será que eu posso continuar esperando a felicidade? Na verdade, quando nós estamos com os sentimentos frustrados, nós perdemos a capacidade de acreditar no mundo melhor. A raiz desta falta de perspectiva e de esperança está fundamentada na ferida da nossa alma, a frustração, a decepção, a dor que nos faz desacreditar. E aí nós podemos nos perguntar, existe uma esperança? Existe uma saída? A resposta é sim, existe uma saída e ela tem nome, é Jesus Cristo, o Filho amado do Pai que veio a este mundo para nos dar esperança. Ele veio realizar aquilo que para nós parece impossível e de fato é impossível. E o mais lindo de tudo é que Deus acredita em nós. Deus acredita em você. Mesmo que as pessoas já não acreditem, mesmo que até você já não acredite no seu potencial, já não acredite nos seus sonhos, já não acredite que é possível fazer a diferença neste mundo. A palavra de Deus em Jeremias 29:11, o Senhor diz assim: tenho para vós um projeto de felicidade, dar-vos-ei um futuro, uma esperança. Portanto, neste dia, mesmo que você esteja desanimado, sem esperança, sem perspectivas, eu faço uma proposta. Levante a cabeça, olhe para o céu e pense em Deus como um Pai bom, amoroso, que o ama profundamente e está com você, torcendo por sua felicidade.
Com Deus, você pode acreditar sim que é possível um futuro melhor, um país melhor, uma nação mais fraterna, onde a esperança seja a grande motivação para cada escolha da nossa vida. Você pode acreditar num futuro melhor, cheio de paz e perspectivas com Deus. Obrigada, Djanira, por essa grande motivação, né? Nós somos filhos de Deus, levantar a nossa cabeça, temos claro do nosso valor como filhos amados de Deus. Deus tem um projeto de felicidade para nós. Vamos tomar posse desta verdade nesses últimos dias, principalmente, né? Seja sempre, mas principalmente nestes últimos dias que estamos aproximando aí das eleições. Não é verdade, Padre? Sim. Nós temos um contexto onde a desesperança gera a violência e a polarização e desfoca o nosso caminho. Nós não podemos deixar isso acontecer. E é triste perceber que um dos maiores países cristãos perde a esperança em si mesmo. Não podemos fazer isso. Já estamos chegando aqui no finalzinho do programa. Gostaria de pedir, Margarete, para você deixar uma mensagem para quem está nos acompanhando. Nossa, a minha mensagem hoje é realmente de esperança mesmo, né? Porque a gente olha no rostinho de uma criança e vê que é a nossa esperança aquela criança, né? Ajudar a crescer. E a gente sabe que a gente sendo melhor, ajudando uma criança a ser melhor, a gente vai ter um futuro melhor, né? E nessas eleições, que a gente possa pensar bem, refletir, né? Ter uma fé em Deus muito forte para a gente votar certo e consciente. Léo, e a sua mensagem? Ai, esse tempo que a gente vive, essa guerra, né, de todos os lados, mas acima de tudo, a oração nos sustenta. A gente, como cristão, a gente tem essa alegria de saber que, por mais que o mundo inteiro desabe ao nosso redor, Deus está do nosso lado. Ele nos sustenta, né? Então, essa que é a grande mensagem mesmo. Firmar em Deus e que amanhã pode ser, sim, um dia melhor a partir de nós. Né? Porque muitas vezes a gente gosta muito de deixar a responsabilidade na mão do outro. Isso mesmo. Ou na mão do padre, ou a evangelização. A Canção Nova já evangeliza mesmo. Ali o cantor evangeliza, o padre fala. Não, ela tem que partir de mim. Não só a evangelização, mas, quem sabe, uma mudança no meu convívio, onde eu estou, ela também pode fazer um algo a mais, né? Quem sabe entrar em contato com o padre e ajudar lá nas missões, ajudar lá nos aglomerados, entrar em contato com a infância e adolescência missionária, para poder contribuir um pouquinho aonde você puder. E aí, assim, o mundo vai se tornando um pouquinho melhor, um pouquinho cada um fazendo e no a sua pouquinho, parte. né? Ô, Padre, gostaria que o senhor nos desse a bênção, né? Para nós sermos enviados em missão. Eu acho que a mais bela bênção que nós poderíamos celebrar agora é a bênção de Arão. Que o Senhor, que se compadece de nós, nos concede alegria, não nos abandona, nos acompanhe, não só agora nesse findar desses dias, mas também por toda a história. Amém. Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Canta para nós então, Léo. Né? Muito obrigada, gente. Obrigada, Padre Margarete. Obrigada, Léo. E até, se Deus quiser, sexta-feira aqui, ligadinha no Manhã Viva. E encerramos com música. Deus me chamou antes do nascimento e acompanhou todo o meu crescimento. Em tuas mãos coloco confiança. O meu querer está em ti, Senhor.
retira de mim a forma deste mundo. Sou o teu servo, a ti pertenço, Senhor. Sei que do alto do céu abençoa-nos e nos escolheu antes do mundo para sermos santos e esperarmos em ti. Renova o teu Espírito em nós. cançãonovaplay.com. Assine já!